Então, com a palavra, o deputado André Moura, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, cumprimentar o presidente da Confederação Nacional dos Municípios, o Paulo Ziukowski, cumprimentar aqui o presidente da Comissão do Pacto Federativo na Câmara Federal, querido amigo, um municipalista e defensor das causas dos municípios brasileiros, deputado Danilo Forte, cumprimentar o deputado Mendonça Filho, autor da PEC que nós iremos relatar, a PEC 172, cumprimentar a todas as senhoras e senhores deputados federais, nossos colegas que aqui estão, que terão a missão das mais nobres, que é buscar juntamente conosco alternativas viáveis para estados e municípios, cumprimentar as senhoras e senhores senadores, cumprimentar a todos os colegas, porque eu tive a honra de ser prefeito durante 8 anos do meu município, Pirambu, lá no estado de Sergipe, presidente durante 7 anos da Associação dos Prefeitos, e eu quero aqui cumprimentar todas as prefeitas e os prefeitos de todo o Brasil, e não poderia ser diferente, saudar em nome dos prefeitos do estado de Sergipe, fazendo uma saudação especial ao presidente das associações do estado de Sergipe, José Alves, Fábio Andrade, e de um prefeito que tem contribuído muito, o prefeito Cristiano Beltrão, do município de Ilha das Flores. Mas, presidente Paulo Ziukowski, e em especial as prefeitas e os prefeitos, como já foi dito aqui, entendo que a missão de todos nós e a nossa missão é minha em especial como relator, e tenho recebido, obviamente, que em reuniões o presidente Paulo Ziukowski, temos cumprimentar o governador Robson também do Rio Grande do Norte, temos discutido a pauta de sugestões, as propostas municipalistas da CNM. Eu quero aqui fazer, presidente Paulo Ziukowski, uma referência justa ao trabalho que você desenvolve na defesa dos municípios brasileiros. Não tenha dúvida que todos aqui reconhecemos o seu trabalho, e eu, enquanto relator, e tenho certeza que é o mesmo sentimento, Danilo Forte, nosso presidente da comissão, a presença sempre da Confederação, dos seus técnicos, do presidente, em todas as discussões, em todos os debates, e contribuindo com sugestões, algumas delas que já estamos acatando no nosso relatório preliminar. É um primeiro relatório que nós vamos colocar à disposição do presidente Danilo Forte para que ele possa pautar ainda esse mês de junho, e por uma orientação também do presidente Eduardo Cunha, que nós possamos levar as matérias desse nosso relatório à votação no plenário da Câmara no mês de junho, e há um compromisso também de que até o dia 17 de julho esse nosso relatório preliminar possa ser apreciado também no Senado Federal. Mas eu aqui, se me permite, as prefeitas e prefeitos, eu acho que não é necessário a gente falar das dificuldades que atravessam os municípios, falar daquilo que já foi dito anteriormente, para a gente poder avançar e discutir, debater esse nosso relatório preliminar. Mesmo porque as dificuldades que os prefeitos passam, a gente já conhece todas elas, desde a época que eu fui prefeito, a coisa tem piorado cada vez mais, e agora, logicamente, que com a missão de quem já foi prefeito, já foi presidente de associação, obviamente a gente está deputado federal, e com a confiança que foi depositada pelos meus pares, em especial pelo presidente Eduardo Cunha, que tem sido, sem sombra de dúvidas, o grande responsável por essa oportunidade ímpar, histórica que nós estamos tendo no Congresso Nacional. O presidente Eduardo Cunha teve a iniciativa de trazer para a discussão na Câmara Federal, no Congresso Nacional, o Pacto Federativo. Todos nós ouvimos falar de Pacto Federativo há muitos anos, são 10, 20, 30 anos. Nós sabemos, como já foi dito aqui, que depois da Constituinte de 1988, só foi repassado para municípios as obrigações, os deveres, mas não foi repassado nas mesmas proporções os recursos necessários para que os municípios, as senhoras e os senhores prefeitos possam oferecer serviços públicos de qualidade ao seu povo e sua gente. E a gente sabe que hoje o governo federal, como já foi dito aqui, determina que prefeitos possam gerir várias ações, e além disso, o governo federal, ele termina entrando numa competência que não é dele e que prejudica municípios, ou seja, o governo federal faz festa, como diz no meu estado de Sergipe, com o chapéu alheio, e faz festa com o chapéu
dos municípios, deixando os prefeitos e prefeitas em situação difícil para poder arcar com as despesas. Mas vamos ao nosso relatório preliminar. Como já foi dito aqui, nós iremos colocar à disposição do deputado Danilo Forte, presidente Paulo Zukoski, na próxima semana esse relatório preliminar e, obviamente, que aguardando que ele paute na comissão especial, dentro daquilo, volto a repetir, que foi a orientação do presidente Eduardo Cunha, que nós possamos votar no plenário principal ainda até o final do mês de junho, para que possa seguir para o Senado Federal. Mas aqui nós estamos, presidente, primeiro, e depois eu vou entregar oficialmente ao presidente Paulo Zukoski todo o nosso relatório preliminar, mas de forma muito resumida, um dos pontos que nós estamos incluindo no nosso relatório tem o objetivo de aumentar de 10% para 12% a parcela do IPI entregue aos estados, proporcionalmente às respectivas exportações, e reduzir de 20% para 10% o limite máximo a ser atribuído a um só estado. Aí as prefeitas e prefeitos devem perguntar, sim, mas você está se referindo a estados e onde entram os municípios? Então, a medida proposta beneficia, obviamente, também os municípios brasileiros, já que os municípios recebem 25% dos recursos que aqui eu me referi, distribuídos entre eles segundo os mesmos critérios fixados para a repartição do ICMS. Então, se 25% do ICMS cabe na repartição aos municípios e se a gente dá esse incremento no ICMS dos estados, obviamente que os municípios estão também contemplados, na parcela que cabe aos municípios. Então, esse é um ponto que nós estamos aqui colocando. Obviamente, depois, presidente Paulo, vamos estar à disposição para o debate, para a discussão. Vou tentar ser sucinto para que a gente possa abrir o debate, que eu acho que é o mais importante, com os deputados, as deputadas e os prefeitos e as prefeitas que aqui estão. Outro ponto que também nós estamos adotando visa ampliar o prazo, e aí o presidente Paulo Zukoski sabe da nossa luta, de um telefonema que ele nos deu no dia da votação da questão dos lixões, que nós, ali naquele momento, junto ao presidente Henrique Alves, presidente à época da Câmara Federal, que nós tivemos uma atuação para que naquele momento pudéssemos buscar uma alternativa para a questão dos lixões para os municípios. E nós estamos aqui incluído no nosso relatório uma medida para ampliar o prazo para que seja dado um fim aos lixões nos termos do que dispõe a Lei 12.305 de 2010. O prazo de 4 anos, inicialmente concedido no artigo 54 dessa mesma lei, da Lei 12.305, ele não foi suficiente, obviamente, para a alteração estrutural que se pretende empreender, mesmo porque um prazo de 4 anos para que os municípios possam se adequar e ter os lixões conforme a legislação em vigor, obviamente é muito pouco. É aquilo que eu digo, chega a determinação, chega as obrigações, mas não chega o aporte para que os municípios pudessem cumprir em 4 anos. Eu sei, se os prefeitos e as prefeitas tivessem a condição financeira, cumpriria a lei e em 4 anos os lixões estariam adaptados dentro do que reza a legislação. Então a proposta que nós estamos apresentando no nosso relatório é uma proposta que prevê que vá até 2019 o prazo para que os municípios com mais de 100 mil habitantes e até 2020 o prazo para que os municípios com menos de 100 mil habitantes possam se adaptar e cumprir a lei prevista na Lei 2.305, a lei que dispõe sobre os lixões. Então nós teríamos um prazo aí até 2019, volto a repetir, com municípios com mais de 100 mil habitantes e até 2020 municípios de menor porte com menos de 100 mil habitantes para poder cumprir a Lei 12.305, que fala exatamente na questão dos lixões. Uma outra medida que nós estamos aqui incluindo no nosso relatório preliminar é a proposta que consiste na liberação da utilização daquilo que foi dito aqui pelo presidente Eduardo Cunha, na proposta que consiste na liberação da utilização da parcela dos depósitos judiciais e administrativos pelos estados, Distrito Federal e pelos municípios, conforme proposta que já tem tramitando no Congresso Nacional do senador José Serra. A liberação possibilitará a utilização
desses depósitos judiciais para que estados e municípios possam utilizá-los para o pagamento de precatórios, para o pagamento de parcelas de dívidas e para custear investimentos em infraestrutura. Então, se os depósitos judiciais estão lá disponíveis, se eles não estão sendo utilizados, que obviamente estados e municípios possam utilizá-los da maneira que as prefeitas e os prefeitos entender que é mais urgente, mais importante naquele momento, seja para o pagamento de precatórios, seja para parcelamento de dívidas ou para custear investimentos em infraestrutura. Uma outra medida que estamos incluindo no nosso relatório diz respeito à nova forma de distribuição do ICMS para os municípios. Nós sabemos, presidente Paulo, prefeitas e prefeitos, que essa questão, esse debate do ICMS, obviamente que ele vai demandar, né, um estudo mais profundo para que a gente possa incluir no relatório que nós vamos apresentar no segundo semestre. Mas já avançando alguma coisa, presidente Paulo, na questão do ICMS, que diz respeito à nova forma de distribuição do ICMS para os municípios, reduzindo o peso da distribuição dos recursos pelo valor adicionado nas operações realizadas nos respectivos territórios, introduzindo a variável pela população na formação do índice de participação, restando uma parcela, obviamente, a ser definida na lei estadual. É o que o presidente falou aqui na sua explanação, que nos trouxe como sugestão e que nós estamos acatando, presidente, incluindo no nosso relatório e que eu espero que seja aprovado, porque verdadeiramente vai melhorar a distribuição e o ICMS dos municípios brasileiros para que as prefeitas e os prefeitos possam ter uma melhor condição de gerir com mais independência os seus municípios. Uma outra medida que estamos acatando trata da regulamentação da previsão de que estados e municípios recebam parte do ressarcimento de despesas realizadas pelas respectivas unidades de saúde nos casos de atendimento dos segurados de instituições operadoras de planos e seguros privados de assistência à saúde. O que é isso? Hoje, prefeitas e prefeitos, somente o Ministério da Saúde pode receber das operadoras de planos e seguros privados pelos procedimentos que é feito num paciente na rede pública federal. Hoje nós sabemos que, além da defasagem gritante daquilo que recebe os municípios pela tabela do SUS, que não é corrigida há muitos anos, nós, por exemplo, para dar uma ideia, um eletrocardiograma que é feito em qualquer clínica particular, ele custa no mínimo R$100. Um procedimento de um eletrocardiograma feito no município desse país, o Ministério da Saúde repassa para o município a fortuna de R$5,15. É necessário fazer 20 procedimentos em um município para que receba o que é pago em um procedimento em qualquer clínica particular. Mas além disso, nós temos um teto estabelecido. Mas os procedimentos que é feito por aqueles que são segurados, de instituições que operam planos e seguros privados de assistência à saúde, o Ministério da Saúde tem o direito e cobra dessas operadoras de planos e seguros privados de saúde. Mas os estados e os municípios não têm esse direito. E nós, no nosso relatório, vamos dar esse direito a estados e municípios, para que ele também possa cobrar, possa ser ressarcido pelaquilo que é pago pelas operadoras de planos e seguros privados de saúde. Estamos também incluindo como medida no nosso relatório para que a gente possa promover a alteração imediata da sistemática do PIS e do PASEP, de forma, também foi dito aqui pelo presidente Eduardo Cunha, de forma a zerar as alíquotas incidentes sobre as receitas dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, sejam elas próprias ou decorrentes de transferências de outros entes federativos. Portanto, obviamente que estamos apresentando uma alteração, apresentando um projeto de lei que altera a lei já em vigor no nosso país, a Lei 9.715 de 1998, ou seja, alíquota zero
para o PIS e PASEP, incidentes sobre as receitas de estados, Distrito Federal e dos municípios brasileiros. Uma sugestão da Confederação dos Municípios que nós estamos já acatando, presidente, já nesse nosso relatório preliminar, e eu tenho certeza que contempla o pleito que Vossa Senhoria me fez e que agora nós estamos aqui já colocando como oficialmente acatado nesse nosso relatório preliminar. Estamos também tomando uma outra atitude que eu sei que é, sem sombra de dúvidas, hoje talvez o maior gargalo dos municípios brasileiros, e eu escuto isso. Nós temos viajado com o presidente Danilo Forte, com a comissão do Pacto Federativo, com o nosso presidente Eduardo Cunha, viajado ao Brasil discutindo exatamente o Pacto Federativo. E onde a gente chega, uma das principais preocupações e reclamações das prefeitas e dos prefeitos é a questão do pagamento do piso do magistério. Nós sabemos que hoje a maioria dos municípios brasileiros, aí mais de 70% dos municípios do nosso país gastam mais de 80% da sua arrecadação somente com pagamento da folha do piso do magistério. Não que os professores não mereçam receber um salário justo e digno. Sei que as prefeitas e prefeitos entendem e reconhecem o papel fundamental dos professores, mas uma coisa é reconhecer, outra coisa é ter condições para poder arcar com a obrigação que o governo federal determina e que quem paga a conta são os municípios brasileiros. Nós sabemos que hoje mais de 70% gastam mais de 80% da sua arrecadação do Fundeb, volto a repetir, com o pagamento da folha do magistério, fora os servidores da área administrativa que não estão nesse cômputo. Além disso, nós temos que entender que quando você gasta 80% do seu Fundeb com pagamento único e exclusivamente da folha do magistério, nós estamos esquecendo o foco principal, aquele que tem que ter atenção especial das prefeitas e dos prefeitos do poder público, que são os alunos, que são as nossas crianças, os nossos adolescentes, nossos jovens. E aí ficam os prefeitos aí, chegam os prefeitos e como vão oferecer uma infraestrutura nas escolas de boa qualidade, como vai oferecer mobiliário de qualidade, fardamento escolar, material didático, e aí de repente chega a crítica, a escola está destruída, a escola não tem mobiliário adequado, os alunos não têm fardamento, os alunos não têm material didático, mas como se mais de 70% dos municípios do nosso país utilizam-se de 80% ou mais, tem município que gasta 100% e outros aportam recursos da sua receita própria somente para pagar a folha do magistério, e o aluno que tem que ser e tem que ter atenção especial, como ficam os alunos? É por isso que muitas das vezes a gente vê algumas reportagens por aí, como eu já vi muitas, que recebem os prefeitos a crítica, e na verdade a crítica ela não é justa, porque obviamente você não pode oferecer uma educação de boa qualidade se quase toda a sua arrecadação ela fica somente para o pagamento da questão da merenda escolar. Aí a crítica vem no município, reportagem por aí, vem critica porque a merenda escolar não é de boa qualidade oferecida aos nossos alunos. Aí de repente vem o governo federal, o Ministério da Educação e diz, mas olha, o município tem a obrigação de oferecer uma merenda escolar de boa qualidade, porque o governo federal repassa o recurso necessário para a merenda escolar, mas a per capita que o governo federal repassa por aluno é de 30 centavos. E eu desafio quem quer que seja do governo federal a oferecer uma merenda escolar com um bom valor nutricional com 30 centavos. E por que o prefeito tem que fazer mágica de oferecer uma merenda escolar com 30 centavos com bom valor nutricional? Mas a cobrança recai sobre os prefeitos. E é exatamente por isso que nós estamos aqui incluindo no nosso relatório que vamos limitar. Se o governo federal quiser, no início do ano, dar um percentual de aumento ao magistério de 5%, de 10%, de 15%, de 20%, de 30%, que assim seja, mas que os estados e municípios vão ficar limitados a investir no pagamento da folha do magistério até 60% da sua arrecadação do seu Fundeb. Passou de 60%, o governo federal faça o aporte, o repasse para estados e municípios, para que 40% sobre para investir no aluno, que tem que ser a prioridade principal de todo o alvo da educação no nosso país. Então, nós estamos incluindo aqui
a proposta que consiste na complementação pela União dos valores relativos ao piso salarial do magistério. Não é? Quando os gastos com o pessoal do magistério ultrapassarem o limite de 60% dos recursos recebidos do Fundeb, a União tem a obrigação, prefeito Fernando Lima, de fazer o aporte para que o município possa cumprir com o pagamento e com o aumento do piso do magistério. Então, presidente Paulo Zukoski, nós estamos acatando essas sugestões e nós vamos também incluir no nosso relatório o financiamento dos consórcios públicos, né, que é um outro pleito também da CNM. O financiamento de consórcios públicos, sua personalidade jurídica, sua forma de contratação de pessoal, que foi também uma outra proposta que a CNM nos trouxe. A vedação que impede os consórcios de receberem recursos públicos federais no caso de se ter um município consorciado inadimplente e inscrito no Cadastro Único de Convênios, no CAUC. Quando você tem um consórcio de 10, 20, 30 municípios, hoje, se tiver um município apenas inadimplente, obviamente que contamina todo o consórcio. E isso não é justo, porque você penaliza vários outros municípios pelo problema de um município da inadimplência. Então, estamos também incluindo nesse nosso relatório preliminar a legislação que trata do imposto sobre serviços, o ISS, de competência, presidente, também é outro pleito da CNM, de competência dos municípios, principalmente no tocante à cobrança do imposto sobre o leasing, sobre os cartões de crédito e construção civil. Nós não podemos, presidente, não podemos permitir que você chegue, por exemplo, no meu município Irambu, com o cartão de crédito, vá ali no restaurante, pague a sua conta no cartão de crédito e esse recurso não circule no meu município, não circule no meu estado. Temos que acabar com essa injustiça, porque sei lá onde é a sede da operadora do cartão de crédito. Então que o recurso que circular no município, seja ele de Sergipe, do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, de qualquer estado desse país, ele fique no município, fique na prefeitura, para que ele seja reinvestido em benefício ao povo de cada um desses municípios. Também, senhor presidente, a revisão, e senhoras e senhores prefeitos, a revisão dos valores repassados, como eu já disse aqui, para o financiamento, deputado Adelson Barreto, daqui do meu estado de Sergipe, a revisão dos valores repassados, eu já disse isso aqui quando falava da questão do Fundeb, para o financiamento da merenda escolar. Eu volto a repetir, eu sei que é impossível se oferecer uma merenda escolar de boa qualidade com repasse de uma per capita de 30 centavos por cada aluno nesse país. Então, a revisão desses valores para exatamente fazer justiça nessa questão do financiamento da merenda escolar. A vedação daquilo que já foi dito aqui, da PEC de autoria do deputado Mendonça Filho. PEC essa que a comissão deverá estar sendo instalada na próxima semana, mas que o presidente Eduardo Cunha já designou o nosso presidente da Comissão do Pacto Federativo, o deputado Danilo Forte, que irá presidir também a comissão da PEC 172 e também já me designou relator da PEC 172, que é a PEC que exatamente veda, que já foi dito aqui pelo presidente Eduardo Cunha, pelo autor da propositura, deputado Mendonça Filho, que veda a transferência de encargos aos estados e municípios sem a devida previsão financeira. Chega de que a União determine estados e municípios, não é, a obrigatoriedade de encargos e de ações, mas se fizer isso, vai ter que, obviamente, determinar a devida previsão financeira na sua totalidade, para que os municípios possam, obviamente, cumprir aquilo que for determinação da União. Chega de forma definitiva, volto a repetir, de fazer festa com chapéu alheio. E os critérios, obviamente, e a sistemática dos repasses da União aos estados e municípios por meio das transferências voluntárias, também é um outro ponto que nós estaremos aqui, estamos incluindo no nosso relatório preliminar. Então, dito isso, presidente Paulo, obviamente que é um relatório para que a gente possa começar a avançar. Volto a repetir, deputado Danilo Forte, obviamente que farei entrega a ele e aos membros da comissão. O deputado Danilo Forte, que é o nosso presidente, vai determinar quando
esse relatório preliminar nosso irá à pauta na comissão. Eu espero que o mais breve possível. O presidente deputado Eduardo Cunha, extremamente determinado e compromissado com o Pacto Federativo, compromissado com a realidade de penúria que atravessa os municípios brasileiros e também os estados. E eu não tenho dúvida que, sob a liderança do presidente Eduardo Cunha, sob a liderança também do presidente Danilo Forte, e não tenho dúvida também sobre a vontade e a determinação das deputadas e deputados que compõem a comissão do pacto e que são membros do Parlamento Federal, eu tenho certeza que nós iremos avançar. Presidente Paulo Zuccoski, eu já disse, por onde tenho passado, deputado Zequinha Sarney, que nós vamos enfrentar uma resistência por parte do governo para aprovar pontos como esse que nós iremos apresentar no relatório preliminar. Mas, obviamente, eu sei do compromisso que tem deputadas e deputados, senadoras e senadores com o futuro desse país. E o futuro desse país começa nos municípios. Como nós sabemos, é nos municípios que nascem, que surgem os problemas. E é nos municípios que nós temos que encontrar as soluções. Chega de vermos prefeitas e prefeitos, como eu já fiz durante 8 anos, peregrinar com a cuia na mão, na busca de recurso, seja a governadores, seja ao governo federal, ou até mesmo das emendas de deputados e senadores. Como diz a nossa Carta Magna, a nossa Constituição, obviamente que os entes federados têm que trabalhar de forma harmônica, mas independente. E a proposta que nós estamos trazendo do Pacto Federativo é buscando exatamente essa independência, com responsabilidade, buscando o equilíbrio entre os entes federados. Nós sabemos que também a União atravessa um momento difícil com essa crise econômica, e nós temos que ter a responsabilidade de poder, obviamente, aportar recursos para estados e municípios, sem penalizar a União. Temos que ter também esse compromisso e essa responsabilidade. Obviamente que um dos entes federados tem que perder, tem que abrir o cofre, e não pode ser os estados e municípios, tem que ser a União, com a responsabilidade que deveremos ter. Como bem disse o nosso presidente, deputado Eduardo Cunha, nós só temos 3 caminhos para que a gente possa viabilizar recursos para estados e municípios. Ou a União abre o cofre, ou o Estado de São Paulo paga a conta, ou vamos ter mais uma carga de impostos mais pesada e onerosa ao povo brasileiro. E com a responsabilidade que tem o Congresso Nacional, obviamente que essa carga de impostos não pode ser do povo brasileiro, não pode ser também do Estado de São Paulo, e obviamente tem que ser da União, com a responsabilidade que temos de ter. Estamos aqui discutindo avanços para estados e municípios, mas não tenham dúvida também, as senhoras e os senhores prefeitos, que na nossa proposta também vai trazer também as obrigações, não é? Vai trazer as obrigações que estados e municípios devem ter, porque também nós temos que reconhecer que, avançando com o Pacto Federativo, avançando com mais recursos para estados e municípios, obviamente que prefeitos e prefeitas têm que cumprir com as suas obrigações, e isso também estará previsto no nosso relatório. Mas a certeza de que obrigações com recurso é possível ser feito. Então, presidente, dito isso, eu vou encerrar. Estou à disposição para o debate, para a discussão, e volto a repetir, como eu já tenho dito, por onde tenho passado por todo o Brasil, que os prefeitos e as prefeitas se mobilizem, que cobrem, e eu sei que não vai ser necessário, mas que cobrem, que peçam aos deputados e às deputadas, aos senadores e às senadoras, para que quando o nosso relatório for à votação, que todos continuem tendo o compromisso que precisam ter, e têm, eu sei disso, com estados e municípios. Vamos enfrentar uma resistência do governo federal, é óbvio, mas temos que entender que nesse momento a missão é salvar os municípios brasileiros, e por isso eu tenho certeza da responsabilidade que tem o Congresso Nacional nos representantes que lá foram eleitos pelo povo brasileiro, mas sem sombra de dúvidas, sob a liderança de vereadores e prefeitos, que é quem verdadeiramente contribui para que todos nós possamos estar representando os nossos estados, seja na Câmara ou seja no Senado. Muito obrigado a todos.